Esse é o bloco de escrita, terceiro episódio. No episódio anterior, a gente viu estratégias para usar na prova escrita e discutiu como estruturar nossa resposta na questão independente. Vimos também que é importante desenvolver um repertório de palavras e expressões para facilitar a escrita quando fizermos o exame. Vimos alguns exemplos de vocabulário e expressões para falar de preferências, de razões, e para comparar as alternativas. Depois experimentamos construir um exemplo de resposta. Se você não viu ainda, dá uma olhada na playlist Como ter o melhor resultado no TOEFL IBT, procure pelo episódio 2 desse bloco. Quem já assistiu deve lembrar que a gente falou que ia começar a explorar os critérios de avaliação da prova escrita no episódio seguinte. Pois é isso que a gente vai fazer agora. Nas páginas 148 a 150 do livro você encontra explicações detalhadas e interpretação dos critérios de avaliação. Agora vamos lá. Por que a gente precisa saber desses critérios? Qual é a importância disso? Na verdade, é muito importante, porque se a gente sabe o que os examinadores esperam que os melhores candidatos façam, a gente pode se preparar para mostrar no nosso texto exatamente o que eles querem ver e alcançar o melhor resultado na prova. Então, olha aí. Texto bem organizado, desenvolvido de maneira eficaz, demonstra unidade, progressão clara e coerente de ideias, e usa explicações, exemplos e detalhes apropriados. Usa a língua naturalmente, com facilidade e consistência, demonstra variedade sintática e vocabulário apropriado, com possíveis erros de vocabulário ou gramática. E como podemos demonstrar essas características? Precisamos fazer o seguinte: usar a escrita para atingir o propósito desejado, que no caso da questão independente, é apresentar e explicar nossa preferência. Organizar bem o texto. Usar as estruturas apropriadas, dar exemplos, dar detalhes, etc. Escrever um texto bem interligado, que apresenta uma sequência clara de ideias que fazem sentido. Saber um número suficiente de palavras em inglês. Saber usar expressões idiomáticas e frases comumente encontradas no idioma. Escrever com uma variedade de estruturas de frases e orações, interrogativa, coordenada, subordinada, etc. Isso tudo a gente consegue, praticando com modelos, e criando nossos próprios modelos, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui no curso. Os critérios também dizem que podemos cometer pequenos erros. Então, mesmo que o texto não seja perfeito, se atender aos critérios que a gente viu, teremos o melhor resultado. Vamos voltar àquele exemplo de pergunta de escrita independente, que a gente viu no episódio anterior, para a gente entender melhor o que precisamos fazer. Some people believe that newspaper is the best source of news. Others think that the news is presented better on radio or television. Which of these sources of news do you prefer? Give specific reasons and examples to justify your choice. Vamos seguir a regra de ouro do exame de proficiência e atender todos os requisitos da questão. Então vamos ver. Precisamos indicar nossa preferência. Já vimos vocabulário e expressões para falar de preferências. Usar razões vocabulário e expressões para isso. Dar detalhes. Precisamos pensar em exemplos que detalham nossas razões.
Agora vamos ver o exemplo de resposta dessa questão sobre as notícias. I believe it is better to get the news from the paper. This is what I usually do anyway. There are actually several reasons I prefer printed news over electronic media. Some of them are purely practical. Time, for example. If you want to watch the news on television, you have to make time for it. You have to be available at particular times during the day so you can watch the news. The same goes for radio, but you can read the newspaper anytime you want or whenever you are free. Not everyone has the time for electronic media. In my particular case, I read newspapers because I am an external salesman and I have to visit many clients throughout the day. I often have to wait at their offices before I can see them. That is when I read the news. And nobody seems to mind that I do this. If I was to watch TV or listen to the radio while I waited to speak to my clients, I would probably not have this job anymore. People would find it disrespectful. Another reason relates to quality. I really think that the newspaper brings more quality news than electronic media. If you consider that journalists that work for newspapers have more time to write and check their facts, that TV and radio have to be very fast when they report the news, not only to produce it, but also to present it. Time is money, right? And ultimately, that TV and radio are free, while newspapers you have to buy. Then you start to wonder about the quality of the news you get from the electronic media. Personally, I have a pretty good idea because I like to discuss the news with other people, and more often than not, I can tell them about some issues or details about the news they saw on TV that are completely new to them. It shows that I am better prepared to discuss the news, and I believe this is because I read the newspaper. Já extrapolei as 300 palavras e nem pude usar as 3 razões. Escrevi 342 palavras. E acabei inventando outra razão. Rádio e televisão são de graça. Fica subentendido que nada de graça presta. Não interessa se é verdade ou não. O que a gente precisa é mostrar que consegue escrever em inglês. Qualquer razão e exemplo serve. E você pode escrever no estilo que quiser. Claro que não é justo eu fazer um teste desses, porque além de já falar e ensinar inglês há muito tempo, escrever é o meu ofício e eu sou muito experiente. Então a gente preparou um documento com esse texto e com 3 exemplos escritos por candidatos reais que a gente achou na internet, para você ver como eles escrevem. Se a gente analisar essas tentativas de resposta, pode encontrar muito material para o nosso vocabulário reciclável. Veja o link nas descrições do vídeo para baixar o arquivo. Se liga que porque os outros textos são de candidatos, eles podem conter erros. No próximo episódio, a gente vai analisar e comentar esses exemplos. Esse foi o 3º episódio do Bloco de Escrita. A gente começou a examinar os critérios de avaliação, viu um exemplo de resposta escrito por nossos professores e mencionou 3 tentativas de resposta de candidatos reais, que você pode baixar para conferir. Não perca o próximo episódio, a gente vai analisar as respostas dos candidatos e falar mais